participação também aqui, fora Temer. Vamos lá. Passar a palavra aqui agora para o companheiro Aloysio Júnior, presidente do Sindicato Nacional dos Moedeiros, da Casa Moeda. Logo depois vou passar a palavra para o Gilberto Palmares, para o Raimon, e tem algumas pessoas inscritas, e durante a fala dele, se mais alguém quiser se inscrever para fazer uso da tribuna, nós temos um tempo limitado, mas que aqueles que ainda quiserem fazer as inscrições podem fazê-lo. Aloysio, também mesmo esquema, quando chegar na metade do tempo eu aviso com a Luizinha, faltando 2 minutos, depois o pedido de conclusão. Muito obrigado já pela presença. Bom dia a todos e a todas presentes. Eu acho que muitos de nós é mais um ambiente de luta que a gente está nos encontrando, né? Tivemos a oportunidade de ter a frente parlamentar no Congresso Nacional, mista, com senadores e deputados. Tivemos a oportunidade na Assembleia Legislativa, ali junto com o Gilberto e outros parlamentares, também participar da audiência pública. E hoje aqui, nessa oportunidade, agradecer ao vereador Tarcísio Mota, né, ao vereador Raimon e todos os outros componentes da frente parlamentar, e dizer a importância que o fato da Câmara Municipal do Rio de Janeiro criar essa frente, o reflexo isso em outros municípios, que tem como referência, naturalmente, a nossa capital, o Rio de Janeiro. Porque os vereadores têm que entender que essa luta, ela reflete no cidadão que está lá na ponta, que mora num bairro, que mora lá no município onde ele representa. E muitas das vezes, aí é uma responsabilidade nossa, representante de trabalhadores e trabalhadoras, que tem a oportunidade de fazer essa defesa do patrimônio público, seja ele a Casa Moeda, a Eletrobras, a Petrobras, nosso sistema de comunicação, pela nossa empresa que foi anunciada aqui agora, corre sério risco, Caixa Econômica, todos nós, que podemos fazer essa organização que o MBL está fazendo, que essa pauta atrasada, de procurar as câmaras de vereadores e discutir as escolas sem partidos. Por que nós não podemos fazer isso, unificar as entidades sindicais de representação e ir nos 91 outros municípios, fazer essa agenda? Porque essa agenda reflete a vida de todos nós e do cidadão que está na ponta. Sejamos nós hoje representantes de trabalhadores ou cidadão comum que vai pagar uma energia mais cara, que vai ter um meio circulante de baixa qualidade que não garante a nossa soberania, ou o que está acontecendo no nosso combustível que aumenta uma vez por semana, ou seja, porque eles querem vender as nossas terras. Porque essa questão, muito bem colocada aqui pelos companheiros e companheiras, é uma discussão de soberania nacional. E a soberania, ela atinge qualquer um cidadão, seja aquele mais humilde ou aquele que se acha muito mais importante por ter sua vida econômica resolvida. Então, que isso passa a ser uma tarefa nossa, representantes e trabalhadores que estão nessa condição hoje, de dar voz àqueles outros que estão trabalhando, enquanto nós estamos aqui representando, a essa luta e levar nos outros espaços públicos do nosso município e outros cantos do país, tantos outros municípios do país, que é importante. E isso vai ajudar na possibilidade do que a Eletrobras conseguiu ontem. Uma grande vitória para todos nós, que isso vai se estender às outras empresas. Se você tiver que garantir que haja um referendo para que você possa desfazer um patrimônio público. Mas se você tem um referendo ou outra forma de consulta popular, é importante que a população esteja ciente e esteja em sintonia com aquilo que a gente está defendendo. Para a gente não correr o risco... do que a gente está vendo hoje, se amanhã tiver que ter um referendo, com a questão da Previdência. O nosso dinheiro público sendo utilizado por esse governo golpista para poder convencer a população brasileira da importância da reforma da Previdência. Isso eles estão fazendo com o nosso dinheiro. Então, se a gente não conscientizar a população e amanhã tiver um referendo, nós podemos ser surpreendidos. Ou não foi isso que aconteceu quando houve a questão do impeachment? Muitos de nós, funcionários da empresa que a gente representa, achavam que o que estava acontecendo lá atrás não ia alterar a sua vida. Só com o discurso do que o país estava indo para o buraco e trocando uma presidente eleita pelo voto popular, símbolo maior da democracia, estaria naquele momento criando a expectativa do país continuar crescendo e melhorando. Foi isso que vendeu para a população. Por isso o povo saiu de casa. E ali era o dedo sonda que eles estavam fazendo.
uma vez tirando um representante eleito pelo voto popular, seja ele com mandato bom ou ruim, se não cometeu nenhum crime, é a vontade do povo que tem que ser respeitada. Quando eles não respeitaram naquele momento, eles entraram depois. Eles vieram depois, imediatamente, com congelamento do orçamento por 20 anos. Olha o reflexo aí na nossa saúde. Fechando farmácia popular, fechando hospital do câncer, isso é reflexo daqueles 20 anos que congelaram o orçamento. Depois fizeram a lei da privatização, não, a lei das terceirizações, aonde cria expectativa para o trabalhador que está desempregado, mas desqualifica a condição de trabalho de cada um. E as pessoas também achou que aquilo não estava envolvendo a vida delas. Depois eles fazem a reforma trabalhista, aonde coloca a nossa condição de trabalho no século passado, pior do que as condições lá atrás, quando Getúlio Vargas conseguiu criar a nossa CLT, e a população ainda continuou assistindo. E agora, eles vêm querendo vender os ativos públicos. As nossas empresas públicas estatais, têm um papel de Estado na nossa soberania. Ou você acha que a energia ia chegar nos cantos do país se não tivesse uma empresa como Furnas e Eletrobras para levar a energia que tem um papel social? É isso que a gente está lutando. Ou que não fosse o governo subsidiar os custos do combustível para poder conter o aumento dos produtos, e aí as pessoas criticando que era atitude de irresponsabilidade de você controlar o preço do combustível na bomba. Ou a questão que envolve a Casa da Moeda do Brasil, que eu vou ter a oportunidade aqui de falar, apesar de uma questão nacional, que é uma empresa de 323 anos, criada em 1694, que tem a sua história confundida por dentro da história do nosso país. Uma empresa de 323 anos, responsável por nossa produção do nosso meio circulante, que não se limitou a isso, uma empresa que dá lucro, mas poderia não dar lucro, porque ela cumpre um papel de Estado na nossa soberania, é a garantia do nosso meio circulante. Quando o mundo entra em crise, depois do ataque do 11 de setembro de 2001, onde o cidadão, para circular pelo mundo, foi visto de outra maneira, coube à Casa da Moeda do Brasil fazer o passaporte, um passaporte seguro, que garante a circulação do cidadão brasileiro pelo mundo com respeito, um dos melhores passaportes do mundo. Não somente isso, a Casa da Moeda ajudou hoje a Receita Federal, nossa, a aumentar a sua arrecadação a partir do teu selo de controle de bebida fria, de cigarro, aonde gerou um lucro exorbitante de arrecadação para o nosso país a partir do controle, diminuindo a sonegação. Esse é o papel da nossa empresa. E aí, depois da Casa da Moeda se transformar ao longo dos seus 300 anos, 323 anos, ela vira uma empresa 100% pública, desde a autarquia em 1973, a Casa da Moeda manteve nosso meio circulante, superou um desafio muito grande, que foi o lançamento do Plano Real, que teve que trocar todo o meio circulante nacional em 1994. A Casa da Moeda é uma indústria. Nós temos trabalhado, instalada aqui no Rio de Janeiro, como foi dito, é uma empresa nacional, mas instalada no Rio de Janeiro, lá em Santa Cruz, na divisa com Itaguaí, onde nossos valorosos companheiros do Sindicato de Trabalhadores acabaram de trabalhar hoje pela manhã e vieram para cá, para essa audiência pública, porque tem noção da responsabilidade. Essa empresa instalada no Rio de Janeiro, ela tem hoje mais de 2.500 trabalhadores diretos e quase 1.000 trabalhadores indiretos para garantir esse meio circulante de qualidade, o nosso passaporte e a nossa política de parceria com a Receita Federal, do aumento da arrecadação. Nós conseguimos repassar aos cofres da União mais de R$1 bilhão para poder ser investido em política social a partir do nosso lucro gerado na empresa. E volto a dizer, ela poderia não dar lucro, porque ela exerce um papel de Estado, mas mesmo assim ela dá lucro. E aí você pega um governo que não tem a legitimidade eleitoral e não tem legitimidade popular, que apresenta, a partir desse PPI, a privatização das nossas empresas públicas, da população brasileira. O governo que não tem legitimidade para vender um pão na padaria. Ele não tem legitimidade, não tem referendo do povo. É um governo que apenas está fazendo um enfrentamento, no campo social. Aquilo genocídio econômico, aquilo que eles não conseguiram fazer
através do respaldo das urnas, eles fazem a partir de um golpe. E aí, eu tenho toda a crítica ao que foi feito, o processo de impeachment, mas o golpe maior ainda é um vice-presidente governar com a proposta política que a sociedade rejeitou. Foi isso que esse golpista fez. Porque se ele fosse... Porque se ele fosse um vice-presidente com responsabilidade que a proposta política que a sociedade aprovou nas urnas, ele poderia montar um novo governo. Poderia não ser o governo 100% igual como que saiu, mas não poderia ser um governo a 180 graus, no sentido oposto daquilo que a sociedade quis. E aí transformou um golpe muito maior, onde pega aqueles que foram derrotados pela urna, e aí, para concluir, para colocar essa agenda do país, essa agenda sem compromisso social, essa agenda de diminuir o tamanho do Estado, essa agenda de desfazer do bem da população brasileira sem ter o respaldo nas urnas. E aí, companheiros e companheiras e todos aqueles que estão nos assistindo agora, a única forma que a gente tem de resistir isso é com luta. Que se a gente não se organizar, se mobilizar para isso, eles vão conseguir implementar esse golpe. E se eles colocarem esse golpe em prática, conseguir terminar com ele, nós vamos retroceder um século. E aí nós não temos, talvez, como força para resistir a isso. Nós podemos fazer crítica, nós podemos fazer as críticas que tínhamos que fazer, que todo governo não atende à necessidade do povo. É nosso dever e direito de querer mais e sempre mais. Mas agora tem um governo, sem o respaldo das urnas, fazendo um retrocesso nos avanços mínimos que nós tivemos nesses últimos tempos. Isso é motivo suficiente para a gente estar na rua, lutar e dizer fora Temer e todos aqueles que apoiam essa política nefasta contra o povo brasileiro. Muito obrigado a todos aí, bom dia.